Vamos seguir adiante aqui, porque a gente tem uma baita de uma presença ilustre, maravilhosa aqui, sempre agregando ao nosso Morning Show. E eu proponho que a Carla Brandão, cara, que conheço minha diretora, Helena, tá falando teu nome, eu te conheço, pelo amor de Deus. Doutora Carla Brandão, dispensa apresentações, mas eu vou apresentar aqui com toda veemência. Doutora Carla Brandão, psicanalista de mão cheia, tá aqui com a gente, agregando demais ao nosso palco do Morning Show. Tudo bem, querida? Tudo bem, André. Bom dia para vocês. Estava assistindo. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Vamos que vamos, então, porque tema é o que não falta. E o que eu vou contar agora, meus amigos, é bem inusitado para variar só um pouquinho na pegada desse nosso Morning Show. Até porque um árbitro fã de Lionel Messi foi pedir ali um autógrafo ao craque argentino e David de Tarso, o que aconteceu com ele? Pois é, o árbitro ele não se conteve ao ficar perto do craque argentino, né? O abordou e pediu um autógrafo após o jogo entre Inter de Miami e o Sporting Kansas City. Mas esse ato custou caro, já que o CONCACAF resolveu CONCACAF. Resolveu punir o árbitro que ainda está indefinido. É isso, meus amigos, estamos de volta também para quem está nos ouvindo, os ouvidos atentos de todo mundo nos ouvindo. Vou só pedir encarecidamente para minha diretora Helena só aliviar o ponto. Obrigado demais. A gente segue adiante aqui com presença ilustre do Morning Show, doutora Carla Brandão, psicanalista de mão cheia. E o tema da vez é o seguinte, meu amigo, ninguém é de ferro. Lionel Messi tem aquela aura, né, de monumental, como um dos principais gênios da história do futebol global. E depois do jogo ali entre Sporting Kansas City e Inter Miami, chegou ali um árbitro emocionado, pediu ali a selfie com o craque e, pelo visto, a CONCACAF não vai deixar barato e vai repreender o árbitro. Então é o famoso... Isso dizer que isso é um árbitro que é imparcial é difícil depois desse gesto. Mas tá dando o que falar, né? Eu quero ouvir aqui só a tua opinião aqui para a gente ter uma introdução ao papo aqui. Doutora Carla, como é que você viu isso, hein? Olha, eu vou fazer polêmica aqui, né? Porque por isso você está aqui. Muito obrigada. Mas, assim, eu talvez fizesse o mesmo. Porque eu faço essa pergunta para vocês. Quem vocês admiram bastante? Quem você admira de montão? Se não for algo que agrida a alguém, que seja contra a vida de alguém, ou alguma regra realmente tácita, né? Como vocês são advogados e tal. Sim. Então, assim, se for algo mais ingênuo como foi isso, eu não vejo tanto problema. Porque a vida, ele vai lembrar desse momento pro resto da vida. Ele nem pediu para ele pediu a camisa para um parente. Sabe lá o que esse parente estava passando, se era uma criança, sei lá qual. Se a gente soubesse a história, talvez lá nos Estados Unidos eles façam essa matéria com esse árbitro, aí daqui a pouco tá todo mundo chorando, para uma criança. Mas eu entendo, eu tô só botando uma polêmica. Por quê? A gente estudou na escola, né? Educação Moral e Cívica, EPB. A gente sabe que tem regras que elas precisam ser cumpridas. Isso não pode virar uma regra. Isso é uma forma diferente. Mas se você tivesse um motivo para alguma coisa desse padrão, você não faria? Agora, então, se ela polemizou, eu vou polemizar também. Pelo amor de Deus. Acho que a Aninha é do direito, ela pode responder melhor que eu. Vamos deixar, vai que é sua, Aninha. Eu tô me coçando vai que é sua, por favor. Pensem comigo se a gente não estivesse falando de um jogo de futebol e sim de um processo judicial em que está acontecendo uma audiência e o Messi é à parte. E aí o juiz encerra a audiência e depois pede um autógrafo para ele. Será que se você fosse a parte contrária ou o advogado da parte contrária, você de alguma forma não se incomodaria com essa situação? Pensem por essa perspectiva. Mas esse caso é uma questão do juiz, né? O jogo não dependeu desse juiz aí, né? Dependeu dos jogadores, claro. Mas ele uma boa arbitragem. Não, mas o juiz tá lá Eu quero ouvir do Mano. Eu acho que com pessoas normais seria incômodo, né? Você tá numa causa normal, tem do outro lado uma pessoa normal, o juiz pede um autógrafo, você vai dizer que é isso. Tá comprado, agora, né? A gente tá falando do Messi, né? Concordo, mano. Se eu estivesse num processo judicial e o Messi fosse a outra parte, eu ia pedir autógrafo pro Messi também. Depende. Aí também mas serviria também, o advogado do diabo aqui, serviria essa mesma lógica para um fã do Robinho que seja juiz, para um fã do Dani Alves que seja juiz. Tudo bem que eu sei que o Messi é uma entidade, é um semideus, eu sei, mas... Eu faria isso com o Zico, por exemplo. Eu ia aos Jogos do Maracanã todo domingo. Então, eu já o entrevistei, já fiz coisas com o Zico. E sempre muito polida. Eu sempre aprendi nesse nosso meio que a gente não pode ficar tietando, é feio. A gente tem muito isso também. Nesse caso, eu entendi
como se fosse uma coisa diferente. Saiu do controle, porque é um Messi, não é um Robinho, e a gente sabe que se fosse o Robinho, se fosse no Brasil, eu também estaria Mas também contra. tem outro ângulo aqui pra gente avaliar, porque Ele é diferente, vários né? relatos de que isso acontecia com Edson Arantes do Nascimento, nosso Pelé, toda hora. Exatamente. Mas eram outros tempos, era uma várzea, era... Não é que eram outros tempos, era o Pelé. Era o Pelé, pô. E aí a gente tá falando aqui do juiz. Não, pois é, porque assim, se você começa a flexibilizar, e eu entendo que o ponto da conversa é exatamente esse, inclusive, mas na medida em que você começa a flexibilizar, aqui há um consenso, tudo bem, é o Messi. Mas a gente pode pegar outros exemplos de jogador que daí você vai ficar num limbo subjetivo de se pode ou se não pode. E aí você abre a porteira para uma situação que, infelizmente, ela é inadequada. Porque, por mais que seja um jogo de futebol, que você tenha os atores, o processo judicial, você também tem os advogados como atores ali, mas o juiz tem uma posição de imparcialidade que tem que ser respeitada. Mas Ana, ele nem pediu foto pra ele. Ele pediu uma camisa autografada. Exato. Que foi dada E é por depois isso. do jogo. Ele não fez nada publicamente também. Mas E ele pra mim é fez- por isso que ele tem que ser punido. Como é que um juiz em sã consciência, em 2025, vai me pedir um autógrafo? Só pede a selfie logo e resolve tua vida, meu Mas amigo. com a E que camisa, pedir- pô. Não, isso pera é lá. especial. A camisa vale dinheiro pra caramba. A camisa que o Messi jogou com o autógrafo dele, Pede a isso selfie. deve valer uma nota, inclusive. Pede a selfie. Tem um livro que se chama Morra Sem Nada. E ele fala muito sobre experiências. Não que eu esteja promovendo baderna, não é nada disso, viu? Eu estou falando que muitas vezes a gente, levando para o miúdo da nossa vida diária, muitas vezes as pessoas que conseguem grandes cargos, antigamente, antes de ter faculdade, muitos locutores famosos, apresentadores famosos, eles se sobressaíram e conseguiram aquela vaga por terem sido diferentes. Por terem ido à frente, não de forma desrespeitosa aos colegas ou a ninguém, mas porque eles se expressaram. Então, muitas vezes, a gente precisa de uma dose de coragem, sabe-se lá o que esse juiz precisou, não é uma coisa comum, mas a gente, às vezes, precisa de uma dose de coragem para falar Agora, com alguém, cara, eu te admiro de montão, ou algo assim. o Marco E nesse livro ele fala, a vida é feita de experiências, é o que você leva quando morre. E de novo, só pra gente lembrar aqui, nossa audiência, o juiz, o árbitro mexicano, que fique claro, é o Marco Antônio Ortiz Nava, já foi suspenso para apitar por 6 meses. 6 meses dói. 6 meses é tempo. Dinheiro, 6 né? meses suspenso pela CONCACAF, reconheceu o erro, aceitou aí a medida disciplinar e vai cumprir. Eu sou uma pessoa muito rígida em relação a isso. Por exemplo, eu no exercício do trabalho, às vezes a gente entrevista os políticos. Sim. Tem alguns que eu admiro e outros não, nem tanto. Mas eu não tiro fotos com políticos, geralmente se não for no exercício da função. Eu não publico, não curto as coisas. Mas eu tenho uma pergunta. Sigo todos eles, claro, para acompanhar os bastidores, mas assim, eu acho incoerente eu vir aqui falar e fazer um comentário isento sobre determinada situação e admirar uma pessoa e publicar isso. Então, assim, acho que até o comentário fica com falta de isenção. Imagina um juiz que vai arbitrar um jogo. Exato. E mesmo assim, vai da consciência de cada um, né? Não, No e eu sentido acho de- que tem um outro ponto também, né? Hoje o Messi, ele já tá, vamos colocar, no final da carreira, né? Sim, Ele no joga, Inter acho que de na Inter de Miami, lá, Miami. Mas imagina se fosse, por exemplo, Barcelona e Real Madrid. Mas o juiz um deve ter jogo levado isso mega em consideração. pegado há alguns anos. O juiz levou isso em consideração, provavelmente, como nós levaríamos, né? Mas que levar, gente, tem que ponderar a a gente tá relação das relativizando coisas, demais. né? Não, mas Eu e o veja, David alguém somos que se mais tornou legalistas. árbitro ama futebol, né? Ninguém se torna árbitro porque não Torce para algum Exato. time. Então, alguém que ama o futebol tem uma relação pessoal, assim, de admiração com ícones do futebol natural, como qualquer fã de futebol. E eu acho que isso é uma dimensão humana da profissão. Se não interferiu na forma como ele apitou o jogo, eu acho que isso deveria fazer parte daquilo que até como quando nós encontramos um ícone da nossa atividade profissional, seja qual for a atividade, claro que no momento que você está trabalhando, você está exercendo sua função. Acabou a função, você cumpriu com profissionalismo, eu acho natural que você tire uma foto, Tem um pouquinho converse. daquela questão de função pública e função privada. Você, enquanto jornalista, quer manter sua isenção, mas vai da sua consciência e vai da sua atuação. Não é que tem um manual de boas práticas da isenção jornalista. Pode até ter, mas não é algo que alguém vai te cobrar se você não onde eu cumprir. trabalhava, tinha. Mas não, mas não vai, ninguém vai te cobrar se você der um pouquinho da sua opinião.
por assim dizer. Esse é o meu ponto. Agora, pessoas investidas de funções públicas, a gente lembra o caso do policial que tirou uma selfie com o Oruan? Lembra que não foi punido também pela corregedoria aqui na polícia de São Paulo? Segue investigado? Do Rio. Do Rio. Mas e aí, o árbitro de futebol em tese é privado também, mas e aí? Mas você perde a isenção. Perde a isenção. Eu me lembrei agora que você falou também, eu trabalhei em alguns jogos, né? Fazia transmissões no antigo canal que eu trabalhava. E aí, eu nunca revelei meu time de futebol porque não podia. Se você tivesse alguma foto, eles nem colocavam você pra fazer a transmissão. Grêmio Barueri é o seu time. Agora você pode falar seu time, né? Hoje eu declaro porque eu não tenho a mínima curiosa. pretensão de trabalhar com futebol. Então, assim, eu sou corintiano. Mas na época, se eles encontrassem qualquer coisa, você não podia fazer a transmissão. E eu lembro de um jogo também que eu fui cobrir e um primo meu falou assim, pô, pega o autógrafo lá. Eu falei, cara, não posso fazer isso, tô trabalhando. Tipo, não dá pra... Olha, eu trabalho, antes de ser psicanalista, eu trabalho desde 1988 em comunicação. Eu lembro até hoje que eu, não sei, vocês não vão nem lembrar disso, talvez a audiência, tinha um cara famoso na época que era o Luiz Caldas. Ele é o precursor do Axé Music. Claro, Luiz Caldas. E eu era fã do Luiz Caldas. Eu lembro que eu não queria tirar foto, eu tinha uma postura como você tem. Eu só tô levando uma pitada mais humana pro nosso papo. Eu ficava assim, você quer uma água? Você quer uma cadeira? Porque eu não podia fazer nada. E você quer sentar? Porque eu admirava demais aquela pessoa e queria entender o universo dela. Não tinha selfie na época, não tinha nada disso. Quando a Elba Ramalho veio aqui no Morning Show ano passado, eu tirei foto com ela. Muito bem. Mano, pelo você amor de- não tava peraí. julgando a Elba Ramalho. Peraí. Faz comentário sobre a postura dela. Exato. Pera lá só um pouquinho. Mas Pera lá só um pouquinho. tem o aspecto jornalístico, é isso que eu tô tentando dizer. O fato da gente trabalhar, eventualmente, fazendo crítica cultural ou fazendo crítica política, não nos impede de ter uma admiração humana pela pessoa. É claro que isso não quer dizer virar o presidente do fã-clube da Elba Ramalho. Não, mas, eu lembro também assim do- como o árbitro não é presidente do fã-clube do Messi, Não. mas pegar uma camisa e tirar uma Mas, foto... mano, tem uma diferença. Aqui, você tá falando da Elba Ramalho, você pode até fazer uma crítica ou pode elogiar, mas isso não impacta diretamente na vida de outra pessoa, como no caso de um processo em que existe outra pessoa envolvida que pode sentir que existe uma parcialidade por conta desse eventual... Mas, Ana, se o processo já acabou, que é um jogo de futebol, a gente está falando de coisas menos rígidas, como uma coisa que você está Exato. levando. Mas Futebol ele vai já é uma... outros jogos. Ok, mas a Peraí, gente tem que Mas ver... qual é o jogador do time adversário que não também gostaria vai de uma pedir, foto com o exato. Messi? Mas então, Na pega Copa do todo Mundo mundo a gente também. viu muito Senhores, isso, né? Opa, cá entre nós também, não é que também vai rolar um motim entre as torcidas do Inter Miami e do Sporting Kansas City, brigando igual do Santa Cruz e do Sport. Então lá também é bem mais tranquilinho do que, enfim, claramente é nos clássicos aqui do Nordeste brasileiro. Isso, às meu vezes time sofre com isso. Às vezes a flexibilidade, é isso que eu tô querendo trazer. Às vezes a flexibilidade com as suas próprias rigidezes, assim, da vida, num caso que A indireta pra gente. pode trazer algumas coisas que você leva pra vida Você tá inteira. muito como eu tô falando careta, nesse Nina. livro. Eu A gente é o lembro. que a gente experiencia. Então, às vezes, a gente pode viver algumas experiências que você fala, cara, pra ele, podia ser aquele garoto que virou árbitro por conta de um Messi da vida. Mas tem Falando tem o de famoso futebol. Miguel, né? Só para ter certeza, esse pedido de autógrafo foi com as câmeras vendo no campo. Não, foi no final do jogo, baixinho, ele pediu a camisa. Mas foi no campo. No final do jogo. Mas no campo. Bom, eu não sei porque eu não vi a imagem, eu li a Nós vamos notícia. apurar aqui para ter certeza. Bastava ele também ali, dar um miguezinho, vai no vestiário, garante ali e sai como quem não quer nada. Poderia ter sido um pouquinho mais malandro. Um ponto talvez polêmico, mas eu lembro de jogadores no futebol brasileiro que quando encontrava, por exemplo, Ronaldo quando estava no Corinthians, Ia lá. os jogadores do time adversário iam lá falar com Você tá- ele. Todos os jogos do Neymar no Paulista agora tá rolando. Já virou uma etapa. Apita o centro de campo, fim de papo aqui em Grêmio Barueri. Agora já começou a Romaria aqui pra tirar selfie com o Neymar. Dura meia hora o Dos Neymar fica lá. Mas jogadores. ninguém vai Selfie favorecer o adversário. Santos Olha porque isso. o Neymar tá lá. Mas usando esse mesmo exemplo, eu encontro colegas jornalistas de outras emissoras quando vou pra coletivas e tiro foto com eles e são amigos. A gente sai pra, pra algum barzinho juntos. Agora, eu não vou julgar o mérito sobre a questão. Mas eu entendeu? vou jogar mais uma pimenta. Você, David, virou jornalista motivado por alguém, inspirado em alguém. Você, Ana, virou advogada, teve uma pessoa que te inspirou muito. É uma Sim. pergunta. Então, vamos supor que você tem uma única oportunidade na vida de cruzar com essa pessoa que te fez ser quem você é hoje.
Aí é que eu te levo pra você falar, cara, alguma reação eu vou ter. O cara teve essa, se deu mal, 6 meses no cabide lá, tudo bem. Mas muitas vezes é uma oportunidade única na sua vida. Tudo bem, mas eu não estou na posição de julgar esta outra pessoa. Exatamente. Então, acho até assim, né? Jogo Eu acabou. estou lá num processo Nunca mais. e o advogado da parte contrária é aquela pessoa que eu sempre admirei. Conversa tá Mesmo boa. assim, eu não vou. vai acabar. Conversa tá boa e vai continuar. Não sei antes eu me despedir para todo mundo que nos ouviu pela rede Jovem Pan de rádio. A gente fica por aqui. Morning Show, volta amanhã. Tchau. E o debate segue adiante. Não, mas Aninha. uma outra discussão também, ela perguntou assim, você tem jornalistas que, quero saber. que te inspiraram? Sim. E tem aquela velha frase, nunca conheça seus ídolos porque você pode se Também decepcionar. tem isso. Também tem isso. Também tem isso. Mas também tem aquilo que eu sempre falo, ninguém é seu guru. A gente não deve ter guru pra nada. Eu falo nas minhas Mais ou redes, menos, né? Cora, mais a ou gente menos. não deve ter guru. Mais a gente ou deve menos, ter um Cora. bom senso pra entender quem é cada pessoa, que ninguém é perfeito, com seu lado bom e seu lado ruim, e aí você tomar a sua decisão. Porque aquela pessoa que fica aficionada com uma situação, com uma pessoa, pode realmente cometer um erro. Você não sabe quem é aquela pessoa no todo, né? Não, mas daí a gente entra na discussão que a gente teve aqui no começo do programa da idolatria a pessoas cheias de vulnerabilidade, Sim, né? todos a gente somos, estava né? discutindo Todos o ouro somos, antes. aliás, né? O fato é o seguinte, 6 meses, pegou um gancho violentíssimo. 6 meses, não reclamou, já foi disciplinado, aceitou. Mas cá entre nós, eu entendo sinceramente o árbitro. Qual é a chance que você pode ter de estar de novo ali diante de um ídolo? Mas não é entidade, é um cara ali, pode ser o segundo maior da história do Tá prestes a esporte. se aposentar, né, André? Está prestes a se aposentar também. Tem esse agravante ou atenuante, a depender do ponto de vista. Então, e rolava sempre com o Pelé também. Então, acho que tem um certo grau de caretice, moralismo e rigidez formalista em excesso. Então você concorda com o policial que pediu pra tirar foto com o Coroa? Pode tirar foto aí com o garoto aí. Podia ter um parágrafo. Podia ter um garantir parágrafo uma no foto aí, ó. regulamento da Não, mas era depois do CONCACAF, jogo. né? Peraí. Olha, se ele já foi melhor jogador do mundo, tá autorizado. Olha, deu uma... Não, cara, assim, boa pergunta. Eu entendo, pior que eu entendo, mas não concordo. É Exato. isso. É isso. E quem acabou concordando, ou no caso não concordando, foi o próprio árbitro que se ferrou.